ele promoveu um dos mais belos casamentos do século XX. A união da poesia com a música. Ele foi um grande poeta. Ele foi um grande músico. Garota de Ipanema, feito em parceria com Tom Jobim, é a música brasileira mais tocada no exterior, com mais de 100 de gravações. Os 30 anos da morte do poeta, músico, diplomata Vinícius de Moraes é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Vinícius de Moraes é um extraordinário poeta, músico e letrista. Ele é um excelente letrista, porque ele é músico e faz poesia. De Vinícius pra cá, a letra da música brasileira melhorou muito, até hoje. Se você gostar muito de uma letra de música, saiba que tem um pouquinho de Vinícius. José Castelo é um amigo, escritor, crítico literário, jornalista e autor da biografia de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, o poeta da paixão. Paixão, você chegou até a dividir aqui o livro pelos amores do Vinícius. Fala desse foco seu, por que você focou tanto paixão? Eu pensei em muitos caminhos, mas sempre voltava à paixão e ao amor. Você lê a poesia do Vinícius, você ouve a música do Vinícius, você pensa sobre a vida dele, o amor e a paixão estão sempre em primeiro lugar. Então não tinha como escapar dessa opção, colocar a paixão no centro. O Vinícius era um camaleão. Ele era um cara que, quando ele conhecia uma mulher, se apaixonava pela mulher, ele mudava completamente. Tudo. A maneira de ser, a maneira de pensar. Por exemplo, o Vinícius estudou na Faculdade de Direito do Catete. Lá foi muito influenciado pelos poetas e escritores metafísicos, versos largos, cheios de dúvidas, de culpa, a mulher parecendo a Virgem Maria. De repente conhece o seu primeiro grande amor, Tati de Moraes, com quem ele se casa e tem os primeiros filhos. Tati era feminista, materialista, uma mulher do mundo, totalmente despreocupada pelas coisas das alturas, uma mulher do chão. O Vinícius mudou tudo. E aí isso muda a poesia dele, que se torna uma poesia que cai na terra, cai no chão, muda a cabeça dele e muda a maneira dele encarar a vida, dele viver. Quando ele conhece Jesse, por exemplo, a sétima mulher dele, baiana, hippie, atriz de teatro marginal, ligada ao candomblé, ele vai morar na Bahia, deixa o cabelo crescer, passa a andar de batas, renega a literatura editada em livros, passa a editar em mimeógrafo, como os poetas marginais, né? Se transforma, passa por uma metamorfose. Então a vida do Vinícius é uma sucessão de metamorfoses guiadas, regidas pelos amores que ele vivia. Iemanjá, é Dona Janaína que vem. Iemanjá, é muita tristeza que vem. Vem do luar no céu, vem do luar num mar coberto de flor, meu bem.
de Iemanjá. A cantora Mônica Salmazo gravou um disco, Os Afro-Sambas. Como é que Vinícius entrou na sua vida, Mônica? Ele entrou muito antes disso, quer dizer, o Vinícius ele passou, ele fez muitas coisas, então primeiro eu de criança eu via na televisão já, acho que talvez eu tenha conhecido o Vinícius assim, o Arca de Noé 1 e 2 e tal. Então ali já é um jeito que todo mundo, né, chegou no Vinícius. Depois, quando eu comecei a me interessar por música, na minha casa tinha muita música, tinha muito disco, e o Vinícius faz parte da geração de compositores que meus pais ouviam e tal, então eu também ouvia, nem sei exatamente o quê, porque tinha um monte de coisa. E aí eu acabei, quando eu comecei a cantar, aconteceu esse negócio de aparecer os Afro-Sambas como um projeto para eu gravar. E aí eu fiquei muito, muito apaixonada, porque eu não sabia o que são os Afro-Sambas. Assim, eu conhecia alguns, que é o que todo mundo mais ouve, que são o Consolação, o Birimbau, o Canto de Ossanha, que são dessa série de músicas que ele e o Baden compuseram e que foram mais gravadas. Mas depois que eu entendi, os Afro-Sambas, ele é como se fosse um musical, ele é quase um Porgy and Bess, assim, porque dentro da parceria dos dois, eles fizeram um grupo de músicas, um grupo de canções baseadas na cultura afro-brasileira, não só por causa da letra, evocando orixás e tudo mais, como também ritmicamente, melodicamente. É um tipo é como se fosse um gênero musical, entendeu? De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, e dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Você é o poeta, Vinícius, que redescobriu e revalorizou o soneto. Por que essa preferência pelo soneto? É que eu acho que o soneto é como uma prisão sem barreiras, sabe? Sem grades. Quer dizer, eu acho que o soneto é uma forma, na poesia, que você pode atingir a maior liberdade dentro da prisão que ela oferece. Eucanaã Ferraz é um poeta carioca, professor de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de vários livros, incluindo uma biografia, Folha Explica, sobre Vinícius de Moraes. Tudo bem, mestre? Tudo certinho? Olha, fala do Vinícius, do poetinha, o Vinícius poeta. Qual é a importância dele e da sua poesia? É uma importância imensa. O Vinícius é, de fato, um dos grandes poetas modernos do Brasil. Na verdade, todo o nosso modernismo, que começa ali nos anos 20, sobretudo com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, criou uma tradição de poesia moderna muito forte no Brasil. E o Vinícius, que tem seu primeiro livro em 1933, ele imediatamente, quando aparece, chama a atenção pela sua qualidade. E ele foi, ao longo dos anos, sobretudo nos anos 40, 50, final dos anos 50, constituindo uma obra muito importante, muito forte, muito particular. Quer dizer, ele é um desses poetas como o Drummond, como o Bandeiro, como o João Cabral, que tem uma linguagem muito própria, ou seja, ele inventou ali um mundo que é o mundo dele, uma certa mitologia, né? A mulher amada, a noite, a lua, o Rio de Janeiro, a família. Há sempre uma linha de tema e de forma que imediatamente sugere que nós estamos diante do Vinícius de Moraes. Quando você lê, por exemplo, um soneto do Vinícius ou ouve, você sabe, ali eu tenho Vinícius de Moraes, ali eu tenho esse poeta, e é um poeta de grande qualidade, ou seja, ele empurrou a poesia brasileira para frente.
João Bosco estava no primeiro ano de engenharia, em 1967, em Ouro Preto, quando Vinícius passou por lá e assim foi que eles se conheceram. O que o Vinícius estava fazendo em Ouro Preto? Vinícius, ele passava em Ouro Preto uns dias, todos os anos, para poder se refazer dos shows que ele fazia pelo mundo afora, né? Porque no show não só ele cantava e falava sobre tudo, a canção, sobre o Brasil e tudo, mas ele gostava de tomar um whisky durante o show, né? Era a marca registrada dele. Então ele tirava um período do ano e ia para Ouro Preto se refazer. E foi numa dessas vezes que ele teve por lá que eu bati lá na porta do pouso procurando por ele. Aí ele veio. Ele disse, vocês são estudantes aqui? Somos e tal, não sei o quê. Entra aí e tal. Eu entrei. Aí ele disse, mas você gosta de música? Não, eu trabalho, tenho um quarteto vocal, esse rapaz canta comigo e tal. Aí ele disse, mas você compõe? Eu digo, eu acho que eu faço alguma coisa e tal, eu queria te mostrar. Então toca aí. Aí eu toquei um samba para ele. E ele falou, peraí. Aí ele foi lá dentro, pegou uma garrafa de uísque, e ele estava ali para não beber, né? Ele tinha ido para descansar. Mas aí eu toquei esse samba e disse, não, vamos fazer esse samba. Vamos fazer esse samba. Aí ele ficamos a noite ali toda, né? Saí de lá às 5 horas da manhã e ele escreveu a letra ali. Que dizia, você vai, você vem, você sabe que há quem pense que eu não sou ninguém pra você. Por que, meu amor, por quê? E quando eu reclamo, você entra de eu te amo, sabendo que eu amo você. Pra que, meu amor, pra quê? O amor é uma coisa linda, ninguém fez melhor depois. Mas para ser mais lindo ainda, precisa de paz para nós dois. Anselmo, eu acho o Palácio Itamaraty lindo. O Vinícius era diplomata, ele trabalhava aqui nesse palácio? Ele trabalhou em várias oportunidades, ele serviu aqui na sede do Itamaraty. E, evidentemente, que a ditadura detestava o Vinícius, né, por tudo que ele era, né, e ele detestava a ditadura, né, e não deu outra. Com base no AI-5, ele foi cassado, né? Sumariamente cassado pela cassado ditadura? Aqui do Itamaraty. Em 68, então? Em 68, depois do AI-5, com base no próprio AI-5. E é interessante que a anistia dele do Itamaraty demorou um pouco nos trâmites e precisou que o Congresso brasileiro fizesse uma lei promovendo o Vinícius de Moraes a embaixador em memória, né? Quando isso? Agora. Agora? 2010? O decreto ainda não foi sancionado pelo presidente, mas vai ser sancionado. E vai ser homenageado ao embaixador, né, poeta Vinícius de Moraes, que fez pela imagem do Brasil no exterior muito, né? Quer dizer, ele com as suas letras, com a sua poesia, ele ajudou a difundir o Brasil no exterior. Então foi um grande diplomata nesse. Com certeza. Foi um grande diplomata. Né? Grande diplomata. Era mesmo a definição que o Drummond deu do Vinícius? Que ele dizia que, dentre todos eles, dentre os poetas brasileiros, o Vinícius
tinha sido aquele que tinha de fato vivido como poeta. Mas por quê? Olha, eu acho que o Drummond... Conviveu mais com a vida, com a... eu acho que se espera de um poeta uma vida pouco convencional. Mais rebelde. Mais rebelde. Que seja a própria vida uma vida poética. Então o que se espera é que haja uma espécie de prolongamento da vida do poeta com relação... Ou seja, um prolongamento do poema na vida do poeta. Que esse modo seja um pouco um modo de vida também. Se espera que alguém que possa escrever desse modo, possa viver desse modo. E de fato, o Vinícius, nesse sentido, foi sim, quer dizer, muito pouco observador das convenções, então, um homem, de fato, livre. Então, se a poesia é uma linguagem livre, é uma forma que nasce da liberdade, o Vinícius viveu com essa liberdade. Essa sede de vida que ele tinha, esse negócio de se apaixonar-se contínuo, né? Ele não envelhecia, né? Ele estava sempre onde é que estão as coisas, eu quero aprender, vou casar de novo tantas vezes quantas couber na minha... vou fazer tudo que puder, né? Esse negócio, então ele foi passando, gerações e gerações foram passando por ele, né? E ele interessado nelas, né? Com uma coisa meio, quase adolescente até, de não cansar de recomeçar, né? Vai, 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 amar, vai, 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 vai. Foi Vinícius que me apresentou o mar. Eu nunca tinha visto o mar. Então um dia ele disse, Joãozinho, você tem que passar as férias de julho lá no Rio, porque eu quero te apresentar umas pessoas e tal. Aí realmente ele me apresentou todo mundo. E ao mar. E ao mar, principalmente. Eu nunca tinha visto, ele me disse, olha, quando você chegar no Rio, você chega na rodoviária e pede um motorista de táxi para vir pela praia. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é melhor. Coisa que existe é assim como a luz no coração. E os parceiros? Fala um pouco desses parceiros, do Tom, Olha, dessas parcerias dele. A relação dele com os ele parceiros. chamava sempre de maneira carinhosa. Fala um pouco dessa relação com os parceiros. A relação dele com os parceiros, Anselmo, era obsessiva. Ele dizia que a relação dele com esses parceiros era igual o amor. A única diferença é que não tinha sexo. E existem muitas histórias que mostram isso. Por exemplo, quando ele compôs os afro-sambas com Baden Powell, ele estava casado com a Lucinha Proença. E a Lucinha me contou isso, que ele marcava encontros com Baden em casa para compor, e os dois se trancavam num quarto 3, 4, 5 dias seguidos. Ficavam pedindo pizza pelo telefone, saindo para ir ao banheiro e voltar, reclamando da Coca-Cola, do uísque que acabou, e ela não conseguia falar com ninguém, porque ficavam trancados para compor. Toquinho adorava jogar futebol. O Toquinho me contou, o Vinícius ia para o campo em que o Toquinho jogava futebol, sentava na arquibancada e, como uma mulher ciumenta, ficava assim, ó. Vamos lá! A hora tá demorando demais. Quando é que isso vai acabar? Quer dizer, ele tinha ciúme dos parceiros. Era uma relação de paixão. O Vinícius e o Tom têm coisas inacreditáveis de lindas. Aquilo que está gravado no Elise e Tom, que tem muitas músicas dessa parceria, as coisas que o Léo Perac arranjou, é tudo muito lindo da parceria deles. E o Insensatez já ultrapassou os limites, né? Cantar insensatez. A insensatez que você fez, um amor mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou,
não merece ser amado. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. O Vinícius com o Tom, o Vinícius com o Carlinhos Lira, né? O Carlinhos conta que o Vinícius estava com uma canção dele para fazer uma letra. E aí o Vinícius passa em Ipanema, onde o Carlinhos morava, e entra, Carlinhos, eu fiz aquela letra e tal, não sei o quê. E aí o Carlinhos, pô, legal e tal. Aí o Vinícius tira do paletó um papel e dá para o Carlinhos. Aí o Carlinhos olha aquela letra e cantando em cima da melodia, né? Essa era a música. Mas o Carlinhos pegava a letra e a letra não se encaixava. Aí ele falou para o Vinícius assim, Vinícius, como é que você pensou nessa letra dessa música? Eu não estou conseguindo cair. Ele falou assim, não, desculpa, foi engano, Carlinhos. Essa aqui é do Tonzinho. Essa era... Olha que coisa mais linda, uma cheia de gás. Ela, menina que veio... Não, essa aí é do Tonzinho, essa é outra. A sua tá aqui no outro bolso, aí deu, era minha namorada, né? O Vinícius influenciou, quer dizer, a qualidade do texto na música, não é isso? Fala um pouco sobre isso. Quando você sabe que antes da Bossa Nova, nós tínhamos uma música popular brasileira de muita qualidade, mas era, sobretudo, a chamada música de dor de cotovelo. Uhum. As grandes letras, os grandes letristas eram sempre melancólicos, reclamando de mulheres que o traíram, que abandonaram, e chorando, e puxando os cabelos, né? Primeira coisa, o Vinícius levou a alegria para a música brasileira. A Bossa Nova é, antes de tudo isso, é um retorno à alegria, ao prazer. Isso está nas letras da Bossa Nova. Depois, o Vinícius levou a leveza e também a qualidade dos versos, quer dizer, versos, uma linguagem fluente, coloquial, não pomposa, né? E que abriu o caminho para invenção na letra. Esse caminho foi aberto pelo Vinícius. Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada do pacote do perdão, pegou essa canção improvisada em tua inspiração, da moça do fundo, poeta, poetinha vagabundo. Quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vinícius velho, saravá.